Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno. Seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje, a gente vai fazer um hands-on misturado aqui, mas a gente vai misturar todos os conceitos que a gente viu anteriormente, tá? Então a gente já tinha gerado um QR Code no navegador, tá? Então agora a gente vai fazer no Express e eu vou mostrar quais são as vantagens disso, tá? Então, como que a gente pode gerar um QR Code em imagem a partir do Express, tá? Então, gerar no servidor e mandar no cliente. Cada abordagem tem sua vantagem, tá? Então, no caso, gerando no navegador, como a gente já fez anteriormente, a gente consegue gerar de forma dinâmica, né? Então a gente consegue, baseado no valor dinâmico, ele ficar gerando. Nesse caso aqui, a gente precisa fazer uma requisição no servidor e essa imagem já volta pronta para a gente, tá? Então essa é a grande diferença aqui entre as duas abordagens. Dependendo da situação, dependendo da aplicação que você estiver criando, vale a pena, às vezes, você mandar do servidor já essa imagem, tá? Então, para não passar esses dados pela requisição, né? Então volta uma imagem, querendo ou não, o leitor de QR Code ele vai extrair esses dados ali, mas você não tem os dados em forma de textual, tá? Então fica mais difícil um pouquinho o scrapping ali sem ter que ler a imagem em si, tá? Então facilita bastante nesse processo. Bom, então aqui deixa eu abrir aqui o meu Commander aqui. Já estou na minha pasta aqui que eu vou criar o projeto e eu vou fazer o seguinte: yarn add express e deixa eu aumentar aqui o zoom. Opa. Aí, agora foi. Aí. Então yarn add express e a gente vai utilizar um outro módulo aqui para gerar, que é o QR image, tá? Então para a gente gerar aqui o QR Code. Então a gente está instalando as dependências aqui. Já tenho meu Visual Studio Code aberto aqui e vou criar um outro arquivo, index.js, e agora a gente vai criar uma aplicação comum aqui com Express, né? Então const express é igual a require express, vou criar uma aplicação, const app é igual a express, lembrando que a gente tem que dar um app.listen, qual a porta que a gente quer, e um callback para ser chamado aqui, console.log server running. Legal, tá aqui. Vamos só rodar aqui para a gente ver. Node index, legal, server running. O que mais que a gente pode fazer? Agora é o seguinte, a gente precisa importar aqui o QR image, tá? Então require QR image. E toda vez que a gente acessar, por exemplo, get barra QR code, o que a gente pode fazer? Recres, a gente pode gerar a imagem a partir daqui, né? Então, const code ou QR code, né, é igual QR.image. Qual informação que eu quero colocar aqui dentro? Vamos colocar https devpleno.com. Tá? Então a gente pode escolher qual a informação que a gente quer aqui e qual o tipo que eu quero da imagem. Vamos fazer um negócio mais diferente aqui. Vamos fazer diferente, vamos colocar aqui const URL, a gente passa o URL aqui, e aí eu passo o type SVG. Então olha só, o grande detalhe aqui é o seguinte, esse QR image, ele é também um string, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso dar um res.type, falar qual que é o tipo do conteúdo que eu quero retornar, como por exemplo SVG, e eu posso vir e fazer um pipe do código, desse QR Code aqui, que é uma imagem, para o res. Tá? Então eu posso fazer um pipe. Um pipe é você ligar um string, um input string num output string. Tá? Então, aliás, um output string num input string. Então esse cara aqui ele vai sair, né? Ele é um string de saída, e esse cara aqui é um string de entrada. Tá? Então, ou esse cara aqui é um write, depende, né? É um read string e esse cara é um write string, tá? Então, você pega dados, pega bytes, né? Então, que é um read string, e o write string é o que você envia dados, tá? Então, um de entrada, um de saída, e o pipe liga os dois. Vou salvar aqui, node index, tá rodando, então, barra QR code, localhost, barra QR code. Olha só que legal. Já está rodando aqui. Então o que eu posso fazer com isso? Se eu quisesse, eu poderia criar aqui no meu index
Vamos ver aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. App. A gente pode fazer uma coisa mais bonitinha. Vamos aqui no yarn add EJS. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vou criar uma pasta. Opa, errei aqui. Vamos colocar aqui app.set view engine EJS app.get na barra rec res.render home. Tá? Então vou mandar renderizar aqui no arquivo home. Só para a gente ver se está funcionando. Vamos aqui no Node. Vou voltar aqui, tirar esse cara. Legal. Então, não existe home dentro da pasta views, né? Era uma coisa a se esperar, porque a gente não criou o view aqui ainda. Então, new folder, views, dentro de views home.ejs. E aqui eu posso criar meu HTML. Eu vou simplificar ele aqui, tá? Então, vou criar direto um body. Então, barra body. E aqui eu vou colocar só image src barra QR Code. Tá? Então, estou gerando aqui o meu QR Code dinamicamente e estou consumindo ele através do HTML. Tá? Então, F5. Então, olha só que legal. Meu QR Code está aqui. Ó. Bem bacana. E aí a gente poderia fazer alguma coisa aqui. Né? A gente poderia pegar, por exemplo, setar a largura aqui. E como é SVG, a gente consegue redimensionar, porque é um vetor, né? Então poderia ficar do tamanho que a gente quiser. Tá? Então lembrando o seguinte, pessoal, a gente está gerando no servidor. Tá? Então a imagem vem gerada para a gente do servidor. Outra coisa que a gente pode fazer também é trocar o formato, se a gente quiser. Tá? Então trocar para PNG. Vamos fazer um teste aqui. Opa, tem que iniciar. 5. Ó, a imagem ela fica até menor, né? Porque ela já está em PNG. E aí se a gente pegar ela sozinha aqui, né? Então QR Code, dá um Ctrl, não tem nem como a gente dar um Ctrl, né? Ele já pega e já cria pra gente aqui com 65. Tá? Então a gente pode trocar o formato se a gente quiser, tá? Então de SVG para PNG, sem problema nenhum. Os dois suportam, né? Tanto aqui o ResType quanto o QR Image aqui, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então, fechando esse ciclo, a gente já gerou o QR Code no navegador, a gente já leu o QR Code no navegador, e aqui agora a gente está fazendo como que a gente gera um QR Code com Node, tá? Então, gera no servidor e envia esse QR Code para o cliente ali, tá? Então, as vantagens são essas, tá? Então, não necessariamente a gente conseguiria fazer um scrapping disso daqui sem ter que ler o QR Code, tá? Então, se um outro bot quisesse fazer uma leitura desse código, ele teria que efetivamente fazer o reconhecimento do QR Code, ele não pega os dados, tá? Como poderia acontecer quando a gente gera direto no navegador. Então fica um pouquinho, muda um pouquinho a forma como a gente lida os dados aí, tá? Bom, pessoal, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para receber nossas últimas novidades aqui no canal. Então sempre quando a gente postar alguma coisa nova, você recebe uma notificação, tá? Em primeira mão. Além disso, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter como DevPlano, e Túlio Faria no Twitter, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo e eu vejo você no próximo. Até mais!